Os obsessivos da verdade. Quase todo gênio que resolveu cavar fundo demais da verdade da vida terminou no manicômio, na sarjeta ou escrevendo coisas que ninguém entende até hoje. Nietzsche surtou, Van Gogh cortou a orelha, Artaud perdeu totalmente o fio da sanidade. Não é coincidência, existe um preço caro em cutucar o abismo. O problema é que a gente acha bonito falar desses caras, mas ninguém tem coragem de perguntar: será que eu aguentaria pagar esse mesmo preço? A verdade é um troço pesado, ela não vem embrulhada em papel de presente com manual de instrução. Você se mete a investigar a fundo o porquê de estar vivo, o que é consciência, o que acontece depois da morte ou se Deus existe. Você está basicamente cutucando uma colmeia com vara curta. A chance de sair ferrado é grande. E pior, você nunca sabe se vai encontrar mel ou só ferrão. Esses obsessivos não ficaram loucos do nada. Eles se jogaram na maratona de pensar em coisas que a maioria prefere varrer para debaixo do tapete. E aí, claro, quebraram. Porque, pensa comigo, se o cara passa 10 anos estudando filosofia para concluir que não existe sentido nenhum na vida, como ele volta para casa, janta com a família e ainda sorri pro cachorro? Ele não volta, ele desmorona. E antes que você se ache muito esperto dizendo: ah, mas isso aí era coisa dos filósofos do passado, olha ao seu redor. Quantas pessoas hoje estão enterradas em crise de ansiedade, depressão e burnout, justamente porque resolveram dar mais atenção às perguntas internas do que à vidinha formatada. Não é tão diferente assim. O curioso é que a sociedade adora transformar esses caras em mártires da genialidade. O discurso é sempre o mesmo. Eles eram brilhantes demais para o mundo. Mentira, eles eram apenas teimosos demais para aceitar respostas fáceis. Não quiseram se contentar com o vai dar tudo certo ou Deus quis assim. Pagaram o preço de não aceitar a anestesia. E aí vem o ponto. A obsessão pela verdade não é glamour, não é iluminação espiritual, não é transcendência. Muitas vezes é só um beco sem saída pintado de dourado. Quem mergulha corre o risco de não voltar. E você, sinceramente, acha que teria o estômago para encarar o nada sem enlouquecer? Pensa na sua vida. Realmente quer saber se existe sentido nenhum em tudo que faz? Você aguenta descobrir que sua luta diária por status, emprego, dinheiro e reconhecimento talvez não passe de palha no ventilador cósmico? Ou prefere continuar na sua ignorância conveniente, reclamando do trânsito e esperando sexta-feira chegar? A loucura desses obsessivos foi, no fundo, um colapso diante de uma pergunta simples que ninguém gosta de encarar. E se nada disso tiver sentido? Se você já se sentiu desconfortável com essa pergunta, parabéns, você entendeu o ponto. Se riu de nervoso, melhor ainda. Agora, se você achou que é só papo furado e que prefere não pensar muito nessas coisas, adivinha só, você já escolheu o seu anestésico. O sistema não quer que você pense. Se tem uma coisa que a sociedade odeia, é gente que pensa demais. E não é difícil entender o porquê. Um cidadão que para de engolir respostas prontas é praticamente uma bomba relógio social. Perguntar: por que eu preciso trabalhar 8 horas por dia para enriquecer alguém que eu nem conheço? Ou por que eu deveria respeitar uma instituição que claramente não me respeita? É o tipo de questionamento que coloca qualquer sistema em pânico. E o truque é genial. Ao invés de te dar respostas, o sistema te dá entretenimento, boletos e metas corporativas. É tipo um cachorro hiperativo. Se você jogar bolinha o tempo todo, ele nunca vai parar para perceber que está preso num quintal minúsculo. Olha a escola, por exemplo. A gente passa anos decorando a tabela periódica, mas nunca tem uma aula sequer sobre quem diabos somos, por que existimos ou o que fazer com a angústia de saber que vamos morrer. E quando algum aluno levanta uma dessas questões, a resposta padrão é: não viaja, foca na prova do Enem. É isso, um sistema inteiro treinado para podar qualquer fagulha de pensamento existencial. Quer outro exemplo? Religião organizada. A versão institucional, não a espiritualidade pessoal. Ela não gosta de dúvida. Dúvida é tóxica. Dúvida gera desordem. Então o que ela faz? Dá respostas prontinhas. Isso é assim porque Deus quis. Ponto. Você não precisa pensar, só acreditar. Fácil, rápido e indolor. Governos, corporações, religiões, escolas, todos jogam o mesmo jogo. Manter você ocupado, obediente e de preferência com medo, porque o medo é o melhor cimento social já inventado. Você não questiona quem te paga o salário porque tem medo de ficar sem. Você não questiona sua fé porque tem medo de ir pro inferno. Você não questiona seu país porque tem medo de virar inimigo da pátria. O medo é o grande adesivo que cola sua boca. Agora pensa, o que aconteceria se de repente todo mundo resolvesse levar a sério essas perguntas existenciais? Se milhões de pessoas acordassem de manhã e dissessem: quer saber? Foda-se diploma, foda-se status, eu quero entender o que essa merda toda significa. Seria o colapso. Governos não saberiam o que fazer, empresas não teriam mão de obra dócil, religiões perderiam fiéis e a sociedade, esse castelo de cartas mal colado, iria pelos ares. É por isso que desde criança você é treinado não para pensar, mas para se adaptar. E olha que ironia.
Quando alguém resolve quebrar esse molde e questionar de verdade, sabe o que acontece? É taxado de louco. Nietzsche, louco. Van Gogh, louco. Qualquer um que desafia a lógica da massa vira aberração. É a etiqueta social perfeita. Chama de louco e pronto, ninguém mais leva a sério. Mas a real é que esse rótulo não passa de uma ferramenta de controle. Loucura é só um nome bonito que a sociedade inventou para criminalizar a curiosidade. Afinal, é muito mais conveniente manter correndo atrás da próxima promoção, da próxima Black Friday, da próxima novela, do que te ver olhando pro teto à meia-noite e perguntando: por que caralhos eu existo? A rotina como droga. Sabe qual é a droga mais viciante do mundo? Não é a cocaína, não é o álcool, não é a cafeína, é rotina. Sim, essa merda que você chama de vida normal. Pensa comigo, você acorda, escova os dentes, toma café, pega trânsito, trabalha, reclama do chefe, volta pra casa, assiste Netflix, dorme e repete. De segunda a sexta. Aí quando chega o sábado, você se sente livre. Mas o que faz? Vai pro shopping, bebe a mesma cerveja do mesmo bar com as mesmas pessoas que reclamam das mesmas coisas. Parabéns, você não vive, você recicla dias. E o pior, você gosta, reclama, mas gosta, porque a rotina é confortável e é previsível. É um cobertor quentinho que protege você de pensar nas perguntas fodidas que a vida traz. Tipo, qual o sentido de tudo isso? Ou eu tô desperdiçando minha existência no escritório cheirando a mofo? Perguntas assim são perigosas. Então o sistema te dá uma anestesia diária chamada agenda lotada. Rotina é a versão socialmente aceita de droga pesada. Ela te entorpece devagar. Você nem percebe, mas vai ficando dependente. Se um dia o trabalho atrasa, você já sente a abstinência. Se um feriado cai na quarta e quebra o ritmo, você surta porque não sabe o que fazer com um dia livre. E isso é sintoma clássico de viciado. Não saber existir sem a dose diária. Quer ver a prova disso? Experimenta tirar férias mais longas, tipo um mês inteiro. Nos primeiros dias você até relaxa, mas depois começa a bater aquele vazio. O que eu faço agora? Você se sente inútil, perdido, como um zumbi sem guia. Porque sua droga, a rotina, não está sendo injetada. É nesse momento que muita gente corre de volta pro trabalho, como se fosse reabilitação. É patético, mas é real. E aí vem a parte mais perversa. A rotina não só te droga, como também te dá status. Quem vive correndo de um compromisso pro outro é visto como produtivo, responsável, até admirável. Mas no fundo, não passa de um zumbi funcional. Alguém que trocou liberdade por uma agenda lotada de nada. Vocês lembram do que eu falei antes? O cara perdendo braço, perna, tudo e ainda assim insistindo em manter a rotina. Pois é, aquilo é a caricatura perfeita de quem usa a rotina como crack. Você pode estar fudido por dentro, infeliz, vazio, mas se mantém o teatro diário, aplaudem sua normalidade. O mais engraçado é quando alguém resolve quebrar a rotina e fazer algo radicalmente diferente. Viajar sem volta, largar carreira, abandonar cidade, qualquer coisa fora do script. A reação dos outros é sempre a mesma. Ficou maluco. Percebe o padrão? Se você segue a rotina até morrer de tédio, é considerado saudável. Se ousa fugir dela, ganha o carimbo de insano. E aqui tá a pergunta que ninguém gosta de encarar. Será que a verdadeira loucura é desafiar a rotina ou se anestesiar nela até o último suspiro? Ignorância é felicidade? Já ouviu aquela frase? O que os olhos não veem, o coração não sente. Pois é basicamente a versão fofinha de a ignorância é uma bênção. E vamos ser sinceros, às vezes é mesmo. O problema é que essa bênção tem prazo de validade, e quando expira, vira uma porrada existencial na sua cara. Olha pro Dostoiévski. O cara não tinha tempo nenhum para romantizar burrice. Ele mandou logo a real. É melhor ser infeliz conhecendo a verdade do que ser feliz vivendo na ilusão. É poético, é profundo, mas também é cruel pra cacete. Porque, sejamos honestos, quem é que realmente aguenta viver consciente do vazio, da morte inevitável, da falta de sentido universal? Aí entra o dilema. Você prefere ser o idiota sorridente que acredita em conto de fadas ou o desgraçado lúcido que vê a engrenagem toda sem maquiagem? Nenhuma das duas opções parece boa, né? Bem-vindo ao dilema humano. Pense numa situação prática. Você descobre que seu parceiro te traiu. Dói, óbvio. Mas antes de saber, você não estava feliz vivendo a ilusão do relacionamento perfeito? Pois é, a informação trouxe a verdade, mas também trouxe sofrimento. A ignorância te protegia, mesmo que fosse uma bolha. O mesmo vale para a vida. Talvez seja mais fácil não cutucar certas perguntas, porque a resposta pode ser um câncer emocional. Outro exemplo. Lembra quando você era criança e acreditava que adulto tinha todas as respostas? Que sua vida seria incrível, cheia de liberdade e conquistas? Pois é, cresceu e descobriu que adulto é só uma criança cansada com boletos e dor nas costas. Você queria mesmo essa verdade? Talvez tivesse sido mais legal continuar acreditando que a vida era uma aventura da Disney. Mas aqui está o detalhe perverso. Ignorância não é escolha sustentável. Ela até funciona por um tempo, mas inevitavelmente rachaduras aparecem. E quando a verdade escapa, dói muito mais porque você estava despreparado. É como viver anestesiado. E, de repente, a anestesia acabar no meio da cirurgia. Bem-vindo ao mundo real. O dilema
da ignorância versus consciência é quase um contrato invisível. Você pode escolher não saber, mas o preço é viver alienado. Pode escolher saber, mas o preço é carregar o peso da lucidez. Não existe versão grátis e indolor. E é aqui que a coisa fica divertida ou trágica, depende do seu humor. A sociedade inteira vive vendendo ignorância como felicidade. A publicidade, por exemplo, basicamente diz: não pense, só compre e sorria. Religiões institucionais dizem: não questione, só acredite e seja salvo. Governos dizem: não reflita, só trabalhe e pague seus impostos. A ilusão é lucrativa. Mas e você? Você que está aqui ouvindo esse vídeo, você já saiu da bolha. E sabe qual é o problema? Uma vez que você experimenta a consciência, não dá para desver. Você pode até tentar se anestesiar de novo com Netflix, cerveja, trabalho, mas aquela pergunta chata sempre volta: eu tô vivendo de verdade ou tô só fingindo? No fundo, talvez Dostoiévski tivesse razão. A ignorância pode até dar uma felicidade de aluguel, mas é na consciência, mesmo que dolorosa, que existe a chance de uma vida autêntica. A questão é: você quer a pílula azul ou a vermelha? A prisão invisível da busca. Achar que a ignorância é uma prisão é fácil. Difícil é admitir que a busca pela verdade pode ser uma cela ainda mais apertada. E você mesmo se tranca dentro dela achando que está caminhando em direção à liberdade. Olha o paradoxo. Você começa a questionar, investigar, filosofar, porque acredita que em algum lugar existe uma resposta capaz de fechar todas as lacunas da sua vida. A promessa secreta é: quando eu entender isso, finalmente vou estar em paz. Parece nobre, parece inteligente, mas no fundo é só outra armadilha. Porque a verdade, se existe, não funciona como final de série de Netflix. Não tem episódio derradeiro que amarra todas as pontas. Você descobre uma coisa, se sente fodão por 5 minutos e logo surge outra pergunta, mais incômoda, mais cabeluda. É como matar a Hidra da mitologia. Você corta uma cabeça e nascem 2 no lugar. E aí, em vez de encontrar paz, você entra em um ciclo de vício. Um vício pior que qualquer droga, o vício de respostas. É a síndrome do só mais uma, só mais um livro, só mais um curso, só mais um vídeo, só mais uma teoria conspiradora. Você vira um rato correndo dentro da roda, achando que está avançando, mas continua no mesmo lugar, vazio, ansioso e fudido. Quer ver um exemplo prático? Olha o mundo corporativo. Muita gente passa a vida correndo atrás de respostas em forma de promoção, salário, reconhecimento. Consegue e logo vem outra pergunta. E agora? A busca nunca termina. A mesma lógica vale para a espiritualidade de prateleira. A galera se entope de meditação, retiros e livros de autoajuda, achando que cada nova prática é a chave. E spoiler, não é. Você só mudou de prisão. E aqui tá a ironia cruel. A busca da sensação de movimento, mas é só uma corrida estacionária. Você confunde acúmulo de conhecimento com evolução, mas no fundo só está alimentando mais expectativa, mais ansiedade. Você quer tanto encontrar que esquece de viver. É nesse ponto que muita gente surta, porque descobre que a busca não tem fim, e quando percebe isso já está viciado demais para largar. A obsessão se torna prisão invisível. Ninguém te obriga, ninguém te prende e você se algema voluntariamente, acreditando que a próxima resposta vai te salvar. A real é dura. Talvez não exista a resposta definitiva. Talvez a vida seja só isso aqui: caos, rotina, pequenas alegrias e grandes frustrações. E talvez a verdadeira liberdade não esteja em achar, mas em parar de procurar, em aceitar o vazio como parte do pacote. Só que, claro, falar isso soa quase como heresia. O sistema adora o ignorante, mas também adora o buscador compulsivo. Porque ambos são fáceis de manipular. Um se anestesia com consumo, o outro com promessas de iluminação. Nenhum dos dois ameaça de fato a engrenagem. Então a pergunta que fica é: você quer continuar correndo atrás da cenoura pendurada na vara? Ou vai finalmente admitir que não existe cenoura nenhuma? A loucura como liberdade. Vamos encarar uma coisa. Loucura é só a palavra que a sociedade inventou para carimbar quem se recusa a brincar de faz de conta. É o rótulo usado para quem não aceita acordar cedo, engolir trânsito, bater pontos, sorrir pro chefe babaca e ainda agradecer pela oportunidade. Você não obedece? Louco. Você não acredita nas mesmas coisas que todo mundo? Louco. Você questiona demais? Cara, você é louco. E quer saber? Talvez seja mesmo. Mas aí entra a provocação. Será que essa loucura não é, na real, a única forma de liberdade que ainda existe? Pensa no seguinte: ser normal hoje significa estar anestesiado, trabalhar até se arrastar, comprar coisas que não precisa, postar sorrisos falsos no Instagram e torcer para que a próxima Black Friday cure o seu vazio interno. É um looping de mesmice vendido como sucesso. Quem não segue essa cartilha é imediatamente tratado como ameaça. Porque quem não dança conforme a música obriga os outros a perceberem que estão presos no baile errado. Os que a história chamou de loucos, Nietzsche, Van Gogh, Tesla, Artaud, não eram simplesmente mentes quebradas. Eram pessoas que se recusaram a usar as mesmas lentes que todo mundo. E claro, pagar esse preço pode ser alto.
isolamento, sofrimento, incompreensão. Mas olha o legado. Eles foram chamados de insanos em vida e de gênios depois da morte. A diferença entre um título e o outro, o tempo. A real é que sanidade é um acordo social, é relativo. Hoje você é considerado equilibrado se acorda cedo, vai pro trabalho e paga seus impostos. Mas se você resolvesse largar tudo para viver numa cabana no meio do mato escrevendo sobre o sentido da vida, seria diagnosticado com crise existencial. Estranho, né? Talvez o verdadeiro doente seja o que acha normal desperdiçar décadas vivendo só para pagar um boleto. E aqui tá a sacada. Ser louco nesse sentido não é perder o juízo, é parar de fingir, é abandonar a máscara confortável que a sociedade te empurra, é escolher viver de acordo com a sua própria lógica, mesmo que isso soe absurdo para os outros. Loucura às vezes é só ter coragem de dizer não onde todo mundo diz sim. É, claro, isso não significa romantizar sofrimento mental, não é glamorizar depressão ou esquizofrenia, mas é entender que a linha entre o normal e o louco é muito mais política do que médica, e se permitir sair desse script pode ser a única forma real de autonomia. Então, talvez a pergunta não seja se a verdade nos leva à loucura, mas se a normalidade é só a loucura institucionalizada, um hospício coletivo onde todo mundo finge estar bem. E aí, você prefere ser mais um paciente dopado nesse manicômio social ou um maluco que fugiu do hospital e foi chamado de livre?